Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, louvamos a Deus pela tua vida, amém? 1 Samuel, capítulo 27. Davi outra vez com Aques, rei de Gate. Disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Depois Davi, com os seus 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aques em Gate, ele e seus 600 homens, cada um com sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aques, se achei mercê na tua presença, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Subia Davi com os seus homens e dava contra os Gesuritas, os Gessitas, os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de sul, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nenhum homem, nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes. Voltava e vinha a Aques. E perguntando Aques, contra quem deste hoje? Davi respondia, contra o sul de Judá, e o sul dos Jaz-Ramelitas, e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher, para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi dizendo, fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Davi verdadeiramente era um homem que qualquer rei queria ele no seu exército, como seu servo, submisso às suas ordens. Era um homem bem-sucedido, era um homem valente de guerra, um guerreiro, e ele volta novamente a Gate, a cidade de Golias, e ao seu rei. E é interessante, 2 anos haviam se passado desde a fingida insanidade de Davi ante Aques, rei de Gate, para salvar a sua vida. Retorna agora como um fora da lei e inimigo de Saul. Aques o aceita por ser a situação politicamente vantajosa para ele. Isso nós vemos aqui no versículo 12, quando Davi vai e vem e traz. E diz o texto que Aques confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Era esse o pensamento de Aques. Porém, Davi tinha outro pensamento. Ele queria fugir da presença de Saul, Ele queria encontrar também um lugar que ele pudesse chamar de seu, parar de ser fugitivo na terra de Israel, e vai ser dado a ele, a cidade de Ziclag. Davi pede e ganha Ziclag, não somente como lugar para morar, mas também como a sua propriedade. Era como um senhor feudal sobre aquela área situada na fronteira meridional da Filístia, entre Gaza e Beceba. Essas incursões que Davi fazia indo contra os inimigos, a Bíblia diz assim, subia Davi com os seus homens e dava contra os Gessuritas, os Gessitas, os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, nas direções de sul, até a terra do Egito, verso 8. Essas incursões ocorriam no que hoje é a área do Estreito de Gaza,
o deserto de Sul está situado a leste do atual canal de Suez. Então Davi ele fazia essas incursões juntamente com os seus homens, venciam os inimigos, né? E trazia somente os despojos e pagava tributos a Aques, né? Foi isso que fez com que Aques pudesse entender que Davi estava o quê? Como seu servo para sempre. O verso 10 mostra aqui que Davi ele ia contra os inimigos, né? E esses inimigos eram os Judá, Jeramaelitas e os queneus. Estavam de uma e outra forma ligados a Davi. Judá era a sua própria tribo. Estava conquistando seu apoio para quando se tornasse rei. Ao mesmo tempo, ele convencia Aques de sua lealdade, né? Então, ele não levava ninguém, ele só levava, vamos dizer assim, o espólio da guerra, né? Os demais eram mortos, né? Davi feria aquela terra e não deixava com vida nenhum homem, disse o verso 9, nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes, voltava e vinha a Aques. Verdadeiramente, Davi era como se fosse aqui, nesse momento, um mercenário, né? Então, é um lado negro da vida de Davi, mas como vocês sabem, ele precisava sobreviver, ele precisava ganhar força, até mesmo para quando a palavra de Deus fosse se cumprir na vida dele, né? E ele viesse a ser o rei de Israel, ele tivesse verdadeiramente condição. Vamos dizer, essa época é uma época de preparação, não é uma época fácil, não é uma época, vamos dizer assim, muito de paz, é uma época verdadeiramente de batalhas e de guerra, e isso vai fazer com que Davi seja chamado de homem sanguinário. Tanto é que quando ele quer fazer o templo ao Senhor, o Senhor disse, não, você não, tem muito sangue nas suas mãos, mas o seu filho, que virá depois de você, ele irá construir um templo para mim. Então, sempre que Davi ia contra os inimigos e voltava a Aques, né? Aques perguntava, contra quem deste hoje? Davi respondia, contra o sul de Judá e o sul dos Jazaelitas e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denuncie dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus, né? Nós podemos observar aqui que Davi tinha uma resposta para Aques, vamos dizer assim, que fosse confortável também para ele e que desse a Aques segurança de que Davi o estava servindo, vamos dizer assim, com lealdade. Mas nós precisamos entender que os filisteus, eles eram inimigos do povo de Deus. Amém? E é muito importante nós entendermos isso. Na nossa vida tem esses ciclos que nós precisamos reconhecer e nós precisamos aprender a como lidar em cada etapa da nossa vida. Nunca esquecendo da nossa aliança com Deus, nunca esquecendo da nossa fidelidade a Deus e de quem nós somos servos verdadeiramente. Amém? Nós somos servos do Senhor e nós precisamos aprender com os exemplos do Velho Testamento como devemos nos portar e como devemos viver e as situações que são enfrentadas. É bem verdade que muitas vezes quando nós ouvimos falar sobre os homens de Deus no Velho Testamento, nós ouvimos mais sobre suas vitórias, nós ouvimos mais sobre suas conquistas, sobre o seu padrão moral, mas nós vemos também que esses mesmos homens, eles padeceram bastante, eles sofreram bastante. Entre a promessa de Deus e a concretização da promessa foi necessário muita fé, muita perseverança, muita luta, amém? Estar firme, seguindo o caminho do Senhor. E assim não é diferente comigo e contigo, né? Entre a promessa e a concretização da promessa, nós precisamos aprender a andar com Deus, nós precisamos aprender a ser fiel a Deus, nós precisamos aprender, através do conhecimento da palavra de Deus, como nos posicionar em cada momento da nossa vida, porque a vida como ela é realmente, ela traz surpresas, ela traz para nós desafios e nós precisamos estar preparados para enfrentar esses desafios na força do Senhor, guiados pelo Espírito de Deus, alinhados com a palavra de Deus, para que de fato, quando os tempos e os dias ruins passarem,
nós estejamos firmes no propósito da nossa vocação. Amém? Espero que você esteja lendo a sua Bíblia. 1 Samuel verdadeiramente traz muito contexto histórico, uma progressão dessa monarquia israelita, e é importante nós observarmos isso, amém? E nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se esse vídeo te abençoou, curta, amém? Compartilhe com os seus parentes e amigos, e também acione o sininho das notificações, para que quando nós subirmos outro vídeo semelhante a esse, você possa ser notificado e acompanhar também. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.